Oi, gente, vamos para o terceiro exercício de vetores, parte 2. Esse exercício aqui, a gente vai usar a mesma equação que usamos no exercício passado, né? A equação que define o produto escalar entre dois vetores, mas agora a gente vai usar ela de uma forma um pouquinho diferente. Porque agora, ao invés de me pedir o produto escalar entre esses dois vetores, né? Ele me pergunta qual o menor ângulo entre esses dois vetores, né? Qual o ângulo φ entre os vetores A e B. O vetor A vale 3i menos 4j, né? Um vetor ali no plano xy, e o vetor B vale menos 2i mais 3k, um vetor que está no plano xz. Né? O vetor A não tem componente no eixo z e o vetor B não tem componente no eixo y. Né? Bom, como que a gente vai fazer isso? Então, vamos partir da equação que nós já conhecemos. O produto escalar entre dois vetores, A escalar B, é igual ao módulo do vetor A vezes o módulo do vetor B vezes o cosseno do ângulo entre eles, que a gente está chamando de φ. Né? Por definição, φ é o menor ângulo formado entre os dois vetores que a gente está querendo multiplicar. O que a gente precisa fazer aqui para encontrar φ? Sempre que a gente precisa encontrar uma certa grandeza aqui, né? Dentro de uma equação, a gente tem o costume de isolar, né, essa grandeza na equação. Então, temos A escalar B igual a B cosseno de φ. Então, eu preciso passar esse AB para o outro lado, né, desvincular ele da função cosseno e depois tirar o cosseno da função. Né? Então, isso aqui vai ficar o seguinte. Vou ficar que cosseno de φ é igual produto escalar entre A e B sobre A vezes B. Né? Esse módulo de A vezes módulo de B, que estava multiplicando a função cosseno, passa para o outro lado, dividindo. Né? E agora, para eu sumir com esse cosseno aqui, eu aplico a função cosseno a menos 1 dos dois lados. Cosseno a menos 1 de uma função cosseno de um ângulo, sobra somente o próprio ângulo. Né? Então, do lado esquerdo da minha equação, vai ficar somente φ. E do lado direito, cosseno a menos 1 de A escalar B sobre módulo de A vezes módulo de B. Então, é essa equaçãozinha que ficou aqui embaixo que a gente vai usar para calcular, né, para determinar qual é esse ângulo φ, né, o ângulo formado entre esses dois vetores A e B. Para isso, eu vou precisar, então, determinar o produto escalar entre esses dois vetores e depois o módulo de A vezes o módulo de B. Né? No exercício passado, nós determinamos o produto escalar utilizando essa equação, A escalar B igual a B cosseno de φ. Agora, a gente vai calcular o produto escalar a partir da notação de vetores unitários. O que isso significa? Significa que eu vou fazer uma multiplicação de vetores unitários, né? Usando os vetores unitários. Então, eu vou ter A escalar B é igual. Vou colocar o vetor A, que o exercício me diz que vale 3i menos 4j, e vou multiplicar pelo vetor B, que vale menos 2i mais 3k. Sempre que eu faço uma multiplicação de vetores aqui na forma, né, ou utilizando os vetores unitários, né, nessa notação de vetores unitários, eu preciso sempre fazer a multiplicação distributiva, ou seja, eu vou multiplicar todo mundo por todo mundo. Vamos ficar com o seguinte, 3i vezes menos 2i, né, a gente multiplica primeiro os escalares e depois os vetores unitários. 3 vezes menos 2, menos 6, e daí aqui tem uma jogadinha que eu vou deixar separado aqui, ó, i escalar i,
para depois a gente analisar essa multiplicação dos vetores unitários uma a uma, tá? Então, vai ficar 3 vezes menos 2, menos 6, e escalar i, mais 3i vezes 3k. 3 vezes 3, 9, e escalar k, mais menos 4 vezes menos 2, menos 4 vezes menos 2, mais 8, né? J escalar i, mais o último termo, menos 4j vezes 3k, menos 4 vezes 3, menos 12, certo? E j escalar k. A gente precisa lembrar aqui da regrinha para o cálculo do produto escalar. Qual é a regra do cálculo do produto escalar? Nós temos o seguinte: quando eu multiplico direções iguais, por exemplo, i escalar i, j escalar j e k escalar k, isso sempre vai resultar em 1, né? Por quê? Nós temos direções aqui, né, que são, elas estão sempre, vetores que estão sempre na mesma direção, né? I está na mesma direção de I, J está na mesma direção de J, K está na mesma direção de K. Isso quer dizer que o ângulo entre eles é 0, né? Então, quando a gente joga nessa equação aqui, ó, módulo dos vetores, tanto I quanto J quanto K, é 1, né? Porque a gente está falando de vetores unitários. 1 vezes 1 vezes cosseno de 0. Cosseno de 0 vale 1, né? Então, a gente vai ter que, sempre que eu multiplicar, né, fizer o produto escalar entre direções iguais, I escalar I, J escalar J ou K escalar K, isso resulta em 1, né? Agora, se eu faço o produto escalar entre direções diferentes, por exemplo, I escalar J, J escalar K, K escalar I, né? Ou o inverso, J escalar I, K escalar J, I escalar K, isso vai resultar em 0, né? Por quê? Mesma coisa, os módulos vão ser sempre 1, mas entre as direções I, J e K, né? Se a gente for colocar aqui embaixinho, ó, aqui está a minha direção I, aqui está a minha direção J, aqui está a minha direção K, né? Cada uma representando aí a direção de um eixo cartesiano. E nós sabemos que entre os eixos, entre x e y, entre y e z e entre x e z, tem sempre 90 graus, né? E cosseno de 90 nós sabemos que é 0. Então, sempre que a gente faz AB cosseno de 90, né, nós temos o resultado sendo 0. Por isso que é válida sempre essa regrinha aqui para o produto escalar, tá? Vale para o produto escalar, porque o produto escalar depende da função cosseno, ok? Sabendo disso, vamos terminar de resolver o nosso exercício. Esse foi só um parêntese daqui para a gente relembrar as regras do produto escalar, ok? Então, nós temos o seguinte: menos 6 e escalar i. Acabamos de ver, se nós temos o produto escalar entre direções iguais, isso vale 1. Então, ficamos aqui. A escalar B é igual a menos 6 vezes 1, menos 6. Agora, os outros três termos multiplicam direções diferentes, né? Aqui nós temos 9 e o produto escalar entre I e K, que vale 0. Temos 8, que multiplica J escalar I, que vale 0. E temos menos 12, que multiplica J escalar K, que também vale 0. Isso quer dizer que o produto escalar
entre os vetores A e B resulta em menos 6. Né? Lembrando que é importantíssimo, né? Sempre que a gente resolve um produto escalar, o resultado não pode ser um vetor, ou seja, não pode sobrar I, não pode sobrar J, não pode sobrar K. No final tem que ser somente um número, ok? Por isso chamado produto escalar. Né? Bom, então já conhecemos esse termo aqui, A escalar B. Né? O que a gente precisa calcular agora? O módulo do vetor A vezes o módulo do vetor B. A, B. Módulo de A, módulo de B. Como que eu calculo isso, professora? Para eu calcular um módulo de um vetor, né, eu simplesmente pego todas as suas componentes, elevo ao quadrado cada uma delas, faço a soma e tiro a raiz. O que é isso? Deixa eu fazer aqui separadinho, para a gente saber o que a gente está fazendo. Quero calcular, então, o módulo do vetor A. Vai ser raiz da componente em x ao quadrado mais a componente em y ao quadrado. Então, vai ser raiz de 3 ao quadrado mais menos 4 ao quadrado. Ok? Então, eu tenho que módulo de A vale 5. Certo? Mesma coisa para o vetor B. Vai ser a componente em x ao quadrado, menos 2, mais a componente em z ao quadrado, porque não tem componente em y, né? 3 ao quadrado. Se eu não me engano, isso aqui dá 3,6. Deixa eu dar uma olhadinha. Isso. 3,6. Então, já conheço o módulo de A, já conheço o módulo de B. Então, A vezes B vai ser 5 vezes 3,6. 5 vezes 3,6 dá 18. Então, já temos os dois resultados que a gente precisava. Do produto escalar, que deu menos 6, e do módulo de A vezes módulo de B, que deu 18. Agora eu vou apagar isso que nós acabamos de resolver para a gente poder jogar esses dois valores aqui na nossa função. Vou deixar aqui do ladinho os valores que nós acabamos de calcular. A escalar B, que deu menos 6, e A vezes B, que deu 18. Ok? Só para a gente não perder o que nós acabamos de fazer. Então, nós vamos fazer o seguinte agora para finalizar o exercício. A gente vai pegar esses valores que nós acabamos de calcular e vamos jogar na equação de φ. Nós dizemos ali que φ é cosseno a menos 1 de A escalar B sobre AB. Vamos substituir aqui. Φ é igual a cosseno a menos 1. A escalar B vale menos 6. E módulo de A vezes módulo de B vale 18. Agora, jogando isso aqui na calculadora, novamente, lembrando que a calculadora deve estar em graus, a gente vai ter uma resposta de 109,5 graus aproximadamente. Ok? Facinho? Facinho demais, né? Só a gente fez ele bem pausadamente, né? Resolvendo cada um dos passos bem devagarinho, já que é o primeiro exercício desse tipo que a gente resolve. Beleza? Já já voltamos para mais um.